Boa noite. São Tomé e Príncipe evoluiu ao nível das finanças públicas, revela um estudo sobre a matéria apresentado hoje no Hotel Pestana. Apesar dos ganhos, o ministro do Plano e Finanças considera que ainda há muito trabalho a ser feito. No horizonte de 2008-2012, São Tomé e Príncipe evoluiu positivamente em termos de gestão das finanças públicas. Os dados foram apresentados hoje por uma equipa independente de avaliação na área da gestão das finanças públicas. A apresentação do estudo foi acompanhada pelo ministro do Plano e Finanças, Hélio Almeida. Estamos perante um fenómeno que é relativamente novo. A ideia, normalmente, os consultores chegam, fazem os seus levantamentos, deixam ficar um relatório e vão-se embora. Dificilmente temos oportunidades de publicamente falar sobre os termos do relatório e colocar questões que muitas vezes traduzem em subsídios que podem melhorar a ideia preliminar que, portanto, norteou a feitura do relatório que nos é submetido. Tomei muito boa nota no que concerne a evolução positiva que o país fez, comparativamente, portanto, comparando o horizonte temporal 2008-2012. Sei também que existem alguns indicadores em que existe um trabalho árduo pela frente. Nós teremos que trabalhar nesse sentido. Apesar dos ganhos adquiridos, existe ainda um trabalho árduo pela frente, frisou o titular da pasta das Finanças, que garantiu que o seu governo tudo fará para trilhar o referido caminho. Gostaria aqui de fazer um apelo a todos os presentes, independentemente do nível de responsabilidade que têm no sector público administrativo, para que cada um de nós, no mínimo, dê o seu melhor. Se cada um de nós dermos um pouco de nós, conseguiremos certamente agregar valores e, a partir daí, sim, teremos uma gestão pública, uma gestão do erário público mais transparente, rigoroso, onde as informações são fidedignas, consistentes e que possam fornecer elementos claros para a tomada de decisões estruturantes. Quero também aproveitar esta oportunidade para solicitar aos consultores em que medida será possível incorporar algumas ideias que possam servir de elementos catalisadores para que se consiga, ao nível da assistência técnica, termos algo um pouco além desta simples avaliação daqueles que são os procedimentos que estão, portanto, vigentes no nosso sistema. Até então, nós temos que reconhecê-lo, não nos foi possível adotar um efetivo controle interno, um mecanismo de controle interno. O controle interno não é só a contabilidade, não é só o Tesouro, não é só o orçamento, não é só a DAF. É um sistema que, por si, tem mecanismos claros, aquilo que na gíria se chama de princípio de 4 olhos. Nós precisamos fazê-lo. Fizemos uma evolução significativa no que concerne a informatização dos nossos pagamentos. Estão todos eles bancarizados. Temos um sistema administrativo, portanto, o Sistema de Administração Financeira do Estado, o nosso SAFE, mas que, entretanto, existem ainda algumas zonas que constituem alguns constrangimentos para nós. Precisamos melhorá-lo. Os custos associados a esse sistema são avultosos face à nossa realidade. E daí que todo o apoio que for possível buscar nesse âmbito seria de extrema relevância. Nesta apresentação, estiveram presentes representantes de diversos setores ligados à gestão das finanças públicas. A boa gestão e a reforma da administração pública, a cultura de responsabilização pela utilização do erário público, bem como a melhoria do ambiente de negócios, foram determinantes no processo de desenvolvimento das Seychelles e Barbados. Lições tiradas pelo Governo no segundo dia do seminário sobre experiências comparativas de pequenos estados insulares. O segundo dia do seminário sobre diversificação econômica e crescimento econômico, experiências comparativas de pequenos estados, foi dirigido ao Governo. A sessão ficou marcada com a apresentação de 5 temas, de destacar políticas de desenvolvimento econômico dos pequenos estados,
tema desenvolvido por ex-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Barbados, Owen Arthur, que partilhou os desafios e responsabilidades assumidos pelo seu país e que permitiu hoje ter um desenvolvimento sustentável. Depois da sua apresentação, o governo tirou algumas ilações. As questões importantes que foram levantadas aqui, a pressão sobre o ministro das Finanças, a nossa problemática da arrecadação de receitas, os constrangimentos que nós temos relativamente a pedido de aumento de salário, enfim, um sem número de coisas que são interessantes para que nós possamos efetivamente pedir apoio às nossas populações relativamente às políticas para fazer esse povo feliz, que é, portanto, que é a nossa missão, que é aquilo que nós temos vocação para fazer enquanto governo. Desafios macroeconômicos de pequenos estados e desenvolvimento do setor do turismo foram dois outros temas que marcaram a sessão de ontem. Temas estes apresentados pelo chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, Ricardo Veloso, e Pierre Laporte, este último ministro das Finanças das Ilhas Seychelles. A boa gestão e a reforma da administração pública, bem como a responsabilidade pela utilização de erário público, são algumas lições que o governo tirou dessa sessão e que podem servir de exemplo no processo de desenvolvimento do país. O que o governo pode pegar já como exemplo desses países para impulsionar o desenvolvimento do país? Bem, logo a partida, a própria gestão da administração pública, alguns diplomas regulamentares que existem, o funcionamento do sector público administrativo, que é fundamental. Ficou patente que a cultura de responsabilização pela gestão do erário público, os moldes, a própria disponibilidade e o clima de negócio existente naqueles países, nós temos algumas reformas que estão em curso que vão nos canalizar para lá, mas foi possível ver elementos que vão nos permitir queimar etapas. Isto é fundamental. Este seminário de alto nível organizado pelo Banco Mundial tem dois objetivos fundamentais, sendo ajudar o governo santomense a encontrar políticas e estratégia para o desenvolvimento e enriquecer o processo consultivo do Banco Mundial de forma a orientar o seu apoio a São Tomé e Príncipe enquanto um dos maiores parceiros multilaterais do país nos próximos 3 anos. O seminário de alto nível sobre a diversificação e crescimento econômico também foi realizado na cidade de Santo António, na região autónoma de Príncipe, uma organização do governo através do Ministério do Plano e Finanças, com apoio do Banco Mundial. Na região autónoma do Príncipe, esta sessão visou abordar o potencial, as oportunidades, desafios e riscos do turismo, discutir o que os outros estados têm feito para incentivar o investimento e desenvolver os respectivos sectores do turismo, bem como as diferentes opções a serem consideradas. Visou ainda apontar políticas de apoio, instituições e investimentos necessários para fazer do turismo um sucesso. Eu só gostaria de mencionar que o resultado deste debate que nós vamos ter aqui, os pontos positivos vão ser incluídos na elaboração da estratégia que estamos a preparar para São Tomé e Príncipe. O presidente do governo regional, José Cassandra, que esteve a presidir esta sessão, apontou 2 grandes projetos estruturantes para o desenvolvimento da região, a citar energia e porto, como forma de se ter um turismo de alta qualidade, baseando num desenvolvimento sustentável. Falamos da energia e o porto. E como vocês sabem melhor do que eu, sem energia não teremos desenvolvimento sustentável. E essa energia que nós queremos aqui para a Ilha do Príncipe é uma energia, estamos a falar de energias limpas. Portanto, falamos de energia limpa porque, até do ponto de vista de conservação ambiental, é muito melhor do que a térmica diesel. Por isso, energias limpas, olhando para a construção de mini-hídricas, energia hidroelétrica, mini-hídricas e fotovoltaicas, é fundamental para nós estabelecermos aqui o desenvolvimento energético, pelo menos normal, que seria 24 horas sobre 24 horas. O segundo projeto estruturante que eu vos falei é o porto. O isolamento constitui um dos maiores entraves ao desenvolvimento sustentável do Príncipe. Os sobrecustos gerados pela dupla insularidade são elevados com a ausência de um porto em condições
para abastecer a ilha e fazer escoar os seus produtos e as pessoas. Ainda no uso da palavra, Cassandra deixou este veemente apelo direcionado aos representantes do Banco Mundial e à Sociedade Financeira Internacional presentes no ato. Nós pensamos que o Banco Mundial tem feito um grande investimento, tem financiado grandes projetos a São Tomé e Príncipe, o qual nós agradecemos. Mas se olharmos para estes mesmos financiamentos, quase que eles não chegam ao Príncipe. Ora, o que nós estamos a querer propor ao Banco Mundial é tentar financiar diretamente ao poder regional. Claro que na base de projetos viáveis e projetos amplamente discutidos, naturalmente, também com discussão com o governo central. Havendo essa descentralização, naturalmente que o impacto do investimento regional hoje seria muito mais visível para o Banco Mundial, para as instituições que financiam estes mesmos projetos. Nosso amigo e irmão do FSI, que financia projetos privados. O sector privado ainda é incipiente, se quisermos, muito pequeno, mas começa hoje a ressurgir. Por isso, dentro das nossas dimensões, dentro da dimensão dos nossos privados, gostávamos de solicitar um apoio direto do FSI aos privados do Príncipe, particularmente naquilo que nós apresentamos aqui para o setor do turismo, para o desenvolvimento de um turismo sustentável como nós preconizamos aqui no Príncipe. O evento organizado pelo Governo Central em parceria com o Banco Mundial teve o seu lugar no Salão Nobre do Palácio do Governo Regional, na cidade de Santo Antônio. O papel dos parlamentares na transformação de pequenas economias foi tema de um seminário realizado hoje no Palácio dos Congressos. A ação foi dirigida aos deputados, diretores e chefes do Departamento da Assembleia Nacional. A realização deste seminário tem o apoio do Banco Mundial e visa apoiar São Tomé e Príncipe com inputs estratégicos para o desenvolvimento. Neste exercício, os conceitos partilhados foram baseados em experiências das ilhas Seychelles e Barbados. Só para fazer um resumo disso, tivemos a situação em que o governo tentou dar tudo que é de bom à sua população sem ter condições para fazer tal. E nós temos um lindo país com bons indicadores no papel, mas por debaixo de tudo isso tinha a situação de colapso econômico. Em 2008 nós enfrentamos todos esses problemas e o governo dessa altura tomou uma decisão drástica e difícil. E alguns pequenos estados também têm que iniciar novos programas para enfrentar os desafios das sociedades que estão a envelhecer. As mudanças não são um fator constante nas nossas sociedades. Como tal, gerir as mudanças para garantir que elas ocorram de uma maneira coerente. Experiências que no contexto parlamentar nacional servem de grande apoio para o desenvolvimento. As ações, o nosso sistema é política multipartidária e, portanto, é necessário que nas ações que são fundamentais para o desenvolvimento, pelo menos os projetos estruturantes, deve ter por base um consenso nacional. E esse consenso começa precisamente na Assembleia, portanto, que são os dignos representantes dos interesses do povo. E então, a ideia é elucidar um pouco aos deputados da Assembleia Nacional sobre aquilo que constitui o papel dos mesmos em toda essa dinâmica que se pretende, que começa desde logo com a aprovação e também propostas de legislação e também a própria fiscalização daquelas que são as ações do governo em determinadas matérias que são de interesse nacional. O seminário permitiu-nos fazer alguma troca de experiências e conhecer as realidades dos oradores. São oradores dos Barbados e das Ilhas Seychelles. Há alguma semelhança em algumas realidades, mesmo em termos parlamentares. E com isso nós reparamos que é fundamental
ver o papel das assembleias ou dos parlamentos em termos de fiscalização e, aliás, representa o guardião fundamental do desenvolvimento e, mais, em alguns casos, é comparado como uma agência do próprio desenvolvimento. A Assembleia em si, verificamos que, em alguns aspectos, torna necessário pormos de acordo com o desenvolvimento do país. Eu quero apenas dizer que, por exemplo, nós reparamos em questões da saúde, em questões da educação, em questões de estradas e muitas outras. E os oradores tiveram a ocasião de nos apresentar as suas realidades, que em alguns aspectos coincidem com as nossas. É verdade que o seminário em si não resolve o problema de Santo Tomé e Príncipe, mas dá-nos uma visão um pouco melhorada daquilo que nós temos vindo a fazer e sobretudo, o importante deste seminário é que os interlocutores puderam nos fazer crer que é possível, de facto, não obstante sermos países pequenos, países com poucos recursos, com pouca população, com pouco espaço geográfico, podermos desenvolver e criar melhores condições de vida para as nossas populações. Diversificação da economia, promoção do crescimento e criação de emprego, os quais conduzirão a uma sustentável redução da pobreza, são algumas metas preconizadas. Com este seminário, o Banco Mundial pretende auxiliar São Tomé e Príncipe na preparação da sua participação na terceira Conferência Internacional dos Pequenos Estados Insulares a ser organizada em Samoa em 2014. A Ministra da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares disse que não há prazos definidos para a vigência do Conselho Nacional de Justiça. Segundo Edith Tenjua, tudo vai depender do tempo que durar o processo de reforma. O Conselho Nacional de Justiça deve funcionar durante o período necessário para que as devidas inspeções possam ser feitas, as avaliações possam ser feitas, concluídas, para que as formações que tenham de ter lugar também possam se realizar e, no caso de ser necessário, eventualmente, engajar magistrados, também haverá tempo para que esse processo possa ser feito. A proposta prevê a participação de magistrados de países do espaço de língua oficial portuguesa. No âmbito da cooperação que São Tomé e Príncipe tem com os seus parceiros de desenvolvimento, também na área da justiça tem havido a necessidade de haver essa parceria, pelo que num período em que se pretende fazer a inspeção no âmbito da reforma da justiça, é bem possível que sim, que se possa socorrer de cooperação com os países irmãos, sobretudo dentro do espaço de língua portuguesa, para apoiar-nos neste processo de reforma. Mas permita-me dizer que isto não é novidade, porquanto esta abordagem já foi feita junto com as magistraturas. Edith Tenjua comentou os termos da nota explicativa que para alguns parecem excessivos. Se me permite, relativamente a essa polémica à volta da nota explicativa, do preâmbulo, como diz, é que nós todos estamos conscientes, de facto, da justiça que temos em São Tomé e Príncipe. Outro aspecto que eu gostaria de salientar é que todos nós também estamos conscientes da necessidade da reforma. É unânime. A nível das magistraturas, a nível da Ordem dos Advogados, quando falamos da justiça, o cidadão comum são tomense tem consciência de que a justiça precisa de ser melhorada. O que o Governo fez foi submeter uma proposta de lei. E as propostas, como o próprio nome dizem, são passíveis de serem analisadas, são passíveis de serem alteradas, são passíveis de ser melhoradas. E, portanto, o que eu quero dizer é que, mais do que propriamente a nota explicativa, o que importa, de facto, aqui é o conteúdo daquilo que se pretende. E eu diria que, quer o Governo, quer os vários intervenientes da Justiça, estão todos vocacionados e virados para o objetivo comum, que é fazer a reforma do sistema da Justiça em São Tomé e Príncipe. A Ministra da Justiça sublinha que tem havido um bom relacionamento entre o Governo e as magistraturas. Não tem havido falta de diálogo. Eu diria que tem havido, inclusive, muito bom relacionamento do Governo, através do Ministério da Justiça, com as magistraturas. Os poderes têm-se relacionado de uma forma bastante cordial. Temos ficado com a impressão muito clara de que há um interesse grande em prosseguir com a reforma da Justiça. O Governo tem também dado a entender, tem mostrado a sua vontade de que esse processo seja feito de uma forma inclusiva e, portanto, que é a única forma de garantir o sucesso de um processo desta natureza. A reforma é urgente. Nós temos que, de facto, unir os esforços no sentido de iniciar este processo. O país exige, de facto, que se faça uma reforma a nível das várias
dos vários intervenientes do setor da justiça e, portanto, nós temos aqui um instrumento, como disse, que é uma proposta. As propostas são passíveis de serem revistas e eu penso que o essencial está praticamente garantido, que é a vontade conjunta de facto, fazer essa reforma da justiça em São Tomé e Príncipe. A proposta de lei para a criação do Conselho Nacional de Justiça está a provocar polémica. A TVS está a organizar um debate sobre o assunto. O presidente da Câmara Distrital de Mesoche reagiu hoje às acusações dos vendedores de barracas que ladeavam o mercado de Cruzeiro. Nelson Carvalho garantiu que o grupo não vai beneficiar de qualquer pavilhão no interior do referido mercado. São 5 pessoas que dizem-se prejudicadas pela Câmara Distrital de Mesoche. Acusam a edilidade de demolir as suas barracas em troca de pavilhões no interior do mercado remodelado de Cruzeiro e até agora a promessa não foi cumprida. O senhor presidente de Câmara disse que o senhor vai reparar a barraca do Cruzeiro, mercado de Cruzeiro. Por acaso o senhor reparou, mas nós somos 12, o senhor disse que o senhor vai fazer 12 pavilhão. E o senhor fez 12 pavilhão, o senhor só deu 7 pessoas, então 5 não foi beneficiário. A Câmara, pela voz do presidente Nelson Carvalho, garante que esse grupo não vai beneficiar de pavilhões. Para a construção de qualquer barraca de venda no distrito, ela requer de uma documentação. E nesta nossa variação, todas aquelas pessoas que foram contempladas as barracas, os pavilhões já tinham um documento das ex-variações que lhe permitiam construir as barracas. E nós baseamos dessas documentações que autorizavam essas pessoas, e aí nós dissemos, as pessoas têm as documentações em que estão a explorar a volta do mercado as barracas, nós iríamos retirar barracas, iríamos atribuir os pavilhões. E assim a Câmara fez. Agora, corretamente aquelas pessoas, colocar 4 bancas e colocar um plástico a cobertura e um mocho, isto não é uma barraca. E a Câmara, na altura, nós alertamos que essas pessoas não seriam contempladas. Inclusive, houve uma senhora que começou a construir uma barraca, nós alertamos para não fazer. E ela desobedeceu à ordem da Câmara e fez a sua barraca. E no final, essa senhora não recebeu. Agora, essas pessoas que andaram a reclamar ontem já estiveram comigo, categoricamente eu lhes disse que a Câmara não nos ia nos dar a barraca, porque eles não reuniam as documentações necessárias para beneficiar. Já que nós não temos mais espaço lá dentro, lá para dar da barraca, então dar um valor para a gente comprar nosso negócio, cada um fazer o negócio em sua casa, mesmo baixa da casa ou qualquer coisa que for. Não se dá o dinheiro de outra área. E, portanto, nós cumprimos rigorosamente aquilo que foi acordado, e as pessoas que recolhiam as condições receberam as barracas. Polêmica, um ano depois de inaugurado o mercado remodelado de Cruzeiro. Quinta-feira, 12 de setembro de 2013, está assim concluído o telejornal. Boa noite.